Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Nesse momento eu peço a sua atenção. Que você esteja disposto a ouvir a palavra. Não se disperse. É um momento importantíssimo para a igreja, sagrado para nós. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Vamos ler. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu me coloco como um vaso de barro diante da sua igreja. Eu peço que o seu Espírito me use para falar o coração da igreja. Eu peço que haja sensibilidade nos corações, que haja sensibilidade no meu coração e no coração dos meus irmãos, Senhor. Que a gente saia diferente daqui. Até mesmo o coração mais orgulhoso, Senhor, possa sair sensível daqui. Possa sair, Senhor, preenchido pela sua palavra, que é poderosa. Eu sou um simples vaso, mas a sua palavra é um tesouro, Senhor. Então fale a sua igreja, edifique a sua igreja por meio da pregação da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, lembrando que Tiago ele não sai do tema. A gente teve 3 sermões aqui sobre a língua e em um determinado momento a gente falou também sobre a língua do mestre, sobre aqueles que estão na igreja que desejam ser mestres, que desejam ensinar, que desejam pregar, que desejam uma posição elevada na igreja, que é uma posição de ensino, é uma posição muito valiosa. Mas Tiago nos ensinou aqui que é uma posição perigosíssima, ao ponto dele dizer que não sejam muitos de vocês mestres. É uma exortação de Tiago, não queiram ser mestres, que a multidão não venha desejar isso, porque isso é perigoso. Então, dentro desse contexto, a gente entende que na igreja a qual Tiago está escrevendo esta carta, muitas pessoas estavam posando de sábios, de conhecedores da palavra de Deus, que sabiam teologia, filosofia, mestres que tinham domínio da palavra do Senhor. A gente sabe que na igreja de hoje existem pessoas assim. E existem pessoas até mesmo
que deixa a gente confusa, que são pessoas que não se dão ao estudo bíblico, não se apegam à palavra de Deus, ou pelo fato de ter escutado muitos louvores, muitas canções, ou pelo fato de ter escutado muitas pregações no CD, no DVD ou na época, acha que tem um conhecimento da palavra de Deus, acham que pode opinar acerca de questões sérias da teologia, da palavra de Deus, mas não podem. Acham que podem, mas não podem. Se colocam como mestres da palavra de Deus. Então Tiago faz uma pergunta no versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Aqui Tiago ele quer desafiar os mestres da igreja. Ele quer desafiar aqueles que se acham mestres. Ele quer desafiar aqueles que acham que detêm o conhecimento da palavra do Senhor. Então ele faz essa pergunta: quem é sábio aqui? Quem aqui na igreja é sábio? Quem aqui tem um entendimento? Provavelmente alguns ali levantariam as mãos na igreja. Não, eu tenho entendimento. Eu posso opinar. Eu conheço. Eu sou crente desde berço. O que provavelmente, em muitos casos, não significa absolutamente nada. Mas eu sou filho de mulher de oração. Eu sou filho de pastor. Eu sou filho de pregador. O que em muitos casos não significa absolutamente nada. A Bíblia chega ao ponto de dizer que tem pessoas que estão sempre ouvindo, mas não aprendem. São criadas no berço da igreja. Ouvem pregações. Quando vão e frequentam a escola dominical, os estudos bíblicos. Alguns não frequentam, como eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo: eu não preciso mais ir, não. Por quê? Já tem tantos anos que eu vou, eu acho que eu não tenho mais o que aprender. Eu ouvi. Eu não tenho mais o que aprender. São pessoas que acham que conhecem. Eu também ouvi de uma pessoa: aquele que parou de aprender tem que parar de ensinar. Se você acha que não precisa aprender, então é melhor você também ficar quieto e não ensinar mais ninguém. Porque eu concordo que quem para de aprender deve parar de ensinar. Então Paulo levanta esse questionamento: quem é sábio aqui? Cadê os sábios da igreja? Eu estou escrevendo para a igreja. Cadê os sábios aqui? Cadê aqueles que querem ser mestres? Deixa eu ver a erudição de vocês. Talvez alguns até tenham algum tipo de erudição, ou tinham algum tipo de erudição. Mas Tiago vai desafiar eles a algo maior. Tiago vai dizer que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Tiago aqui, ele está desafiando a igreja. Cadê aqueles que querem ser mestres? Cadê aqueles que memorizam textos longos na igreja? Cadê aqueles que só vivem de debate, debate e debate? Como o irmão uma vez colocou na escola dominical, sobre debates na rede social, debates no Facebook, teólogos de Facebook, que demonstram uma certa erudição. Cadê a sabedoria de vocês? Então Tiago desafia: demonstre essa sabedoria de vocês com um bom procedimento. A palavra, ela não está em contraste com a atitude. O conhecimento de Deus, alcançar sabedoria, está alinhado com um bom procedimento. Primeiro, que o princípio da sabedoria é o quê? Temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Quando a Bíblia fala de Daniel, e a gente sabe que Daniel ele estava na Babilônia, ele pertencia a Israel, mas estava na Babilônia, a Bíblia fala que ele era um homem sábio. E Daniel era muito, muito sábio. Pensa num cabra sábio, num homem sábio. Era Daniel. Agora analisa o procedimento de Daniel na Babilônia.
Não é em Israel, não. Não é dentro do templo, não. Analise toda a vida, estude o livro de Daniel, analise o livro de Daniel e veja o bom procedimento de um homem que tem um grande conhecimento sobre Deus, que tem uma grande sabedoria. Agora analisa o procedimento dele na Babilônia, onde ele teria todos os motivos para parecer um babilônio, onde ele teria todas as desculpas para dar a Deus, todas as tentações. Mas Daniel ousou andar com Deus numa terra sem Deus. Ele ousou levar o Senhor Deus de Israel para a Babilônia. A Babilônia tira Daniel de Jerusalém. A Babilônia tira Daniel de Israel, mas a Babilônia não tira Deus do coração de Daniel. De maneira alguma. Ela teve o poder de arrancar Daniel do meio do povo de Deus, para colocar Daniel numa terra idólatra. Mas eles não tiveram o poder de tirar Deus do coração de Daniel. E o que me admira é ver um homem tão sábio e ao mesmo tempo tão temente a Deus, temente da juventude à velhice. Então Tiago desafia a igreja aqui: mostre a sua sabedoria com bom procedimento. É um desafio para a gente, com boas obras. Eu queria que vocês lessem um texto que já é muito conhecido de vocês. Abram a Bíblia de vocês em Efésios 4, é um texto muito conhecido, que fala da vocação de todo o cristão. Pastor, qual é a minha vocação? Às vezes as pessoas perguntam. Eu sei que existem dons. Eu sei que existe. Mas existe uma coisa que todo cristão tem que ser. E todo cristão foi chamado para isso. Todo cristão. Se você quiser saber qual é a sua vocação, meu irmão, Paulo vai responder para você nesse texto de Efésios 4. Olha o que ele diz em Efésios 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual é a sua vocação? Às vezes você fica perdido. Qual é a minha vocação? Qual é a minha vocação? Está aqui a sua vocação, meu irmão. Existe vocação mais maravilhosa do que essa? Sejam completamente humildes, dóceis, suportando uns aos outros com amor. Façam esforço para conservar a unidade do Espírito. Repare bem aqui, na intensidade do texto. Faça todo o esforço para manter a unidade na igreja, por meio do Espírito. Ainda que você não seja um mestre na igreja, ainda que você não seja aquilo que, aos olhos dos homens, seja grande coisa, mas eu tenho algo para te dizer. Se você segue o que Paulo disse em Efésios 4, se você segue direitinho a vocação de todo cristão, que é ser completamente humilde e dócil, se esforçando pelo vínculo da paz na igreja, você é uma pessoa que agrada a Deus. Esse é o desafio de Tiago aqui. Quem é sábio aqui? Quem tem grande conhecimento aqui? Que demonstre por meio dessa atitude, que demonstre por meio de obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria.
Verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Presta atenção no que Tiago diz aqui. Se você abriga, imagine uma cabana. Você faz uma cabana e você começa a esconder coisas ali dentro. Ou melhor, imagine um baú. E você começa a colocar coisas dentro desse baú e começa a guardar ali como se fosse um tesouro. E aquilo fica até empoeirado de tanto tempo que está guardado e escondido na sua casa. No porão, embaixo da cama. Foi abrigado ali. Se tornou um abrigo. O que Tiago está dizendo? Se vocês, ao contrário de serem humildes, mesmo tendo toda a aparência de sabedoria e conhecimento, mas se vocês abrigam no coração, no baú empoeirado, no porão onde ninguém vai, se vocês abrigam lá inveja amarga, ambição egoísta, só pensa em você mesmo. Se te desagrada, acabou tudo. Não pode te desagradar em nada. Você é aquela coisa bonitinho, bem fragilzinho, que ninguém pode tocar em você. Ai daquele que olhar estranho para você. Ai daquele que discordar. Ai daquele que disser não para você. Esse ego, essa ambição egoísta que está abrigada no seu coração, começa a perturbar a sua vida sem você saber. Porque parece que já é algo seu. É o seu baú. É aquilo que está protegido, que está guardado em amargura dentro do seu ser. E ai daquele que ousar tocar no baú. Foi guardado. É como, eu não deixo de citar esse filme, O Senhor dos Anéis. É o melhor filme da minha vida. Eu já citei milhares de vezes, eu vou citar. Tem membros da igreja que estão vendo, por influência minha, estão vendo, estão gostando. Tem gente aí que até chorou aí, não vou nem olhar para a pessoa, vendo o filme. Chorou vendo o filme. Quando eles pegam um anel, eles olham para aquele anel como se fosse aquela tentação, eles pegam aquilo ali que domina a pessoa, faz com que as piores coisas sejam manifestas por causa daquele poder. As piores coisas são manifestadas por causa daquilo ali. Eles pegam e olham e dizem assim, meu precioso. Toda maldade, orgulho e inveja nas mãos de um homem, em forma de poder. Se você abriga isso no seu coração, a inveja, a ambição egoísta, trancado às 7 chaves, você está encrencado. Se eu estiver isso, eu estou encrencado. Primeiro, é necessário saber que você tem esse baú guardado. É necessário ter humildade para reconhecer. Eu sou assim. Eu sou isso. Já é um início para tratar. Já é um início para combater. Se eu descubro que tem um traidor no meio da minha família, no meio da minha parentela, já é um início para poder bloquear ele das maldades que ele tem para fazer. Agora, se eu não o percebo e não o admito, ele vai destruir toda a família. Esses sentimentos foram os sentimentos que tomaram todos os irmãos de José. Parece que contamina. É uma coisa que se espalha. Eu lembro na história de José, que quando ele tinha 17 anos, ele ajudava os irmãos no rebanho. E ele contava para o pai todo o mau caratismo dos irmãos. Caguetava para o pai. Ó, fulano é assim, Beltrano é assim. Contava tudo para o pai. E ao mesmo tempo se tornou nítido para os irmãos que José amava, que Jacó amava mais José do que todos os outros. Por quê? Foi o filho da velhice. Era o xodó.
Todos percebiam isso. E a Bíblia fala que eles começaram a odiar José. Aquilo tomou o coração de todos eles. Eles começaram a odiar o irmão mais novo, o caçula. Aí o menino tem um sonho lá com os feixes de trigo, onde o feixe de trigo dele ficava em pé e o dos irmãos caíam, ficavam curvados. Todo mundo então vai se curvar diante de ti? A Bíblia fala que o ódio aumentava cada vez mais, até que ele teve aquele sonho do sol, da lua, das estrelas se prostrando diante dele. E o texto diz assim: e isso fez com que eles tivessem ainda mais ciúmes de José. O que isso fez? Fez com que os irmãos de próprio sangue vendessem o seu irmão mais novo como escravo. Esses sentimentos que fizeram os irmãos de José vendê-lo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, no verso 9. Não se esqueça de deixar sua fitinha em Tiago, a fita da Bíblia. Abra lá em Atos 7, versículo 9. Atos capítulo 7. Verso 9. Isso é para você marcar na sua Bíblia se você tiver caneta. Diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele, por causa da inveja. Tiago acabou de dizer que o fruto dessa sabedoria tem que ser o que? A humildade. A humildade provém disso daí. A humildade provém da sabedoria. Como seria bom, meus irmãos, se eu fosse tomado por essa humildade? Como seria bom para minha alma se eu fosse tomado por um espírito humilde, mas tão humilde, ao ponto de poder desejar e pensar que os meus irmãos façam mais pela obra de Deus do que eu. Ao ponto de haver no meu coração um desejo de Deus levantar pregadores mais poderosos, mais eloquentes e mais sábios do que a minha vida. E quando eu olhar para eles dizer, glória a Deus que existem pessoas melhores do que eu, porque o reino de Deus está crescendo, ainda que o meu reino diminua. Como seria bom se eu pudesse olhar para os meus irmãos e ver cada um de vocês como superior a mim. Mais bondosos, mais compassivos, ainda que de alguma forma eu fosse, não estou dizendo que eu sou. Mas que eu pudesse olhar e ver, é melhor do que eu. É superior a mim. Para estar protegido da ambição egoísta e da inveja. Eu lembro que eu estava conversando com os adolescentes acerca do batismo. Adolescentes me procuraram no gabinete em grupo para pedir para ser batizados. Eu lembro que eu olhei para eles, conversando com eles. A gente precisa pescar as coisas. E depois de uma conversa eu disse para eles o seguinte, olha só, a gente ainda tem tempo. Mas eu peço que vocês não sintam inveja daqueles que serão batizados, ainda que o pastor diga para você, espere mais um pouco. Porque eu sei que até mesmo no coração deles pode existir isso. Por que os dois foram e eu não? Minha mãe vai saber disso, pastor. A minha avó vai saber. E quando minha mãe souber, o senhor está encrencado. Para não ter essas coisas no coração, por que essa praga vai ser batizada e eu não? Então é necessário sentar e ter uma conversa. Não haja inveja no coração de vocês. Porque isso não quer dizer que eles serão melhores do que vocês.
que haja humildade, que vocês possam reconhecer, o pastor entendeu que não é o meu tempo, que eu preciso ainda crescer mais, já trabalhar isso no coração deles desde já, desde cedo, porque eu sei que essas coisas pegam os burros velhos, que dirá eles. Meus irmãos, a inveja, a ambição egoísta pode fazer você agir como um animal. Pode fazer com que você nem pareça mais ser humano. Pode fazer com que você pareça uma onça. Um crocodilo pronto para devorar. Pode fazer com que eu seja assim também. É por isso que é importante a gente combater os pecados do nosso coração, detectar, confessar a Deus. A gente não tem vergonha de muitas vezes denunciar o erro do outro. Porque a gente tem vergonha de confessar quem nós somos, até mesmo diante de Deus. É necessário humildade, humilhação, mesmo sabendo que nós já somos humilhados, para poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, porque até hoje eu tenho sido uma pessoa egoísta, ambiciosa e invejosa, com um coração de pedra. Mas eu entrego meu coração em tuas mãos, porque eu sei que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra, a rocha. Saiba quem você é, meu irmão, para que você ore corretamente também. No verso 15 diz assim: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Olha o que Augusto Nicodemos Lopes falou sobre essa parte. Quando fala que isso é demoníaco, o doutor Augusto disse isto: significa aquilo que procede de um demônio, ou que é típico da maneira de os demônios agirem. Quando Tiago diz que esse tipo de sabedoria, entre aspas, da ambição egoísta, da inveja, da mentira, ou seja, que nega a verdade, que também está no verso 4, ele fala: isso não vem de Deus, não vem dos céus, isso é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. O que Tiago está dizendo é o seguinte: isso procede dos demônios. Ou isso é a maneira com que os demônios agem. Eles são assim. E isso é muito sério, porque Tiago ele não pega leve, ele usa termos pesados sim. Como eu já disse para vocês em outras pregações, você não se assusta com o fato de isso poder ser uma obra maligna no seu coração? Você não se assusta com o fato disso poder ser uma ideia demoníaca tomando o seu coração? Não te assusta poder imaginar que você está agindo como os demônios? Não te assusta? Quando a gente tem em Gálatas 5 o fruto do Espírito, onde as suas ações são as ações que procedem do Espírito de Deus. Mas essas coisas, Tiago frisa, não é de Deus, mas demoníaca. Existem coisas que vêm e tomam o nosso coração, que às vezes a gente acha isso meu. É claro, tem coisas que é assim. Mas existem textos na Bíblia que deixam específico: Satanás encheu o coração de fulano. E às vezes a gente não percebe. Aquela inveja, aquele ódio, aquela ambição, aquela coisa pesada. Quando o nosso rosto decai por causa de algo que uma pessoa fez. Um ódio ao irmão. Divisão, facção dentro da igreja, das igrejas. Raiva, ira.
Todas essas coisas pode ser Satanás enchendo o coração dos cristãos, dos membros da igreja. Pessoas que nunca dão o braço a torcer. Pode ser que Satanás encheu o coração de tal maneira que faz com que o braço esteja anestesiado. Em Atos 5, depois você pode ler, quando Ananias resolve esconder uma parte do dinheiro que foi acordado com a igreja, Pedro diz para ele: por que deixaste Satanás encher o seu coração, Ananias? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Por que permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Você acha que Ananias estava num dia, então Satanás chegou na presença dele, deixa eu encher o seu coração? Você acha que foi assim? Ele nem sabia. Talvez ele nem estava imaginando que aquilo era uma obra maligna no coração dele. Ele deu vazão àquilo ali. É por isso que é importante orar: Senhor, sonda-me e me conhece, sabe todos os meus caminhos. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, porque eu sei do que eu fui feito. Eu sei quem eu sou. Vê se há em mim, Senhor. Protege-me, guarde-me. A inveja amargurada e o espírito de divisão, contrário à humildade e à submissão, pode estar procedendo de demônios. Eu não vi no texto bíblico Ananias babando nem se contorcendo. Mas o coração dele estava cheio da influência do diabo, para que ele mentisse ao Espírito Santo de Deus e não falasse a verdade sobre o dinheiro. Verso 16. Pois onde há inveja, olha a afirmação de Tiago, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão, e olha o termo, e toda espécie de males. É por isso que, infelizmente, a gente vê, e eu já falei isso para vocês, e eu volto a falar, igrejas sem o menor pudor e sem o menor respeito à liderança, nenhum respeito à própria igreja. A gente vê em sessões, em assembleias, pessoas até mesmo que xingam as outras. Mesas voando, cadeiras voando. Qual é o espírito que está dirigindo essa igreja? O que está acontecendo? A Bíblia aqui é enfática. Onde há isso, existe toda espécie de males. Aí você vê que não é só inveja e ambição egoísta. Disso aqui pode proceder uma multidão de maldade. Então agora Tiago vai começar a clarear e falar da sabedoria que vem de Deus, que é a sabedoria que eu quero que você busque, que você ore ao Senhor por ela, que é do verso 17, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria verdadeira faz com que essas coisas estejam em seu coração. É necessário analisar a minha vida para ver se eu consigo detectar essas coisas aqui. Ser pacífico, amável, compreensível, cheio de misericórdia, de bons frutos.
imparcial e sincero. Eu quero focar aqui logo no primeiro, que é a pureza. Ele diz, é antes de tudo pura. Os estudiosos concordam que isso aqui também tem a ver com a pureza moral. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque eu sei do peso que está sobre mim e do peso que está sobre você, cristão. Essa pureza moral que a gente carrega. Eu lembro aqui de José, mais uma vez, eu queria ler com vocês textos preciosíssimos para mim. Eu espero também que seja para vocês. Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis. Nós vamos meditar em dois textos, que é Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38. É o primeiro livro da Bíblia. Preste atenção. Gênesis 41, verso 38. Diz assim: Por isso, Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. José era sábio, de verdade. O que procede dessa sabedoria? Olha o capítulo 39, só voltar um pouco. Olha o verso 7. É um texto que a gente deve meditar. Meditar e meditar. Olha o capítulo 39, no verso 7. Uma frase antes do verso 7 diz assim: José era atraente e de boa aparência. Olha para mim. Olha os ingredientes deste homem de Deus aqui. Ele era sábio, mas ele também era atraente e tinha uma boa aparência. Inteligente, sábio, detentor da sabedoria divina, segundo o próprio Faraó. E segundo o texto bíblico, ele era um homem atraente de boa aparência. Olha o verso 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Segundo o pensamento desse homem sábio, se deitar com a mulher do chefe dele, que disse: tudo que está aqui está debaixo do seu comando, menos a minha esposa, José. Você pode tocar em tudo, José, mas não toque nela. Um homem sábio, mas de uma pureza moral excelente, que obviamente provém da sabedoria dele. Um homem íntegro ao ponto de dizer para ela: ele não me deixa tocar em você. Homem leal, de palavra. Ele sabendo dos seus dotes, da sua inteligência, da sua boa aparência, sabendo de tudo isso. Ele disse: se eu cometer isso, é algo perverso. E é um pecado contra Deus. Verso 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia. Aqui está um recado para aqueles que acham que a tentação de José foi só de um dia. Não foi. Era dia após dia. Dia após dia. E o texto diz: e ele se recusava a deitar-se com ela. E evitava ficar perto dela.
Ele também não era louco. Verso 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. É aquele dia, meus irmãos, que está perfeito para você cair. É aquele dia onde tudo está cooperando. Ninguém está vendo. Ninguém. É a hora do fruto da sabedoria aparecer. Ou é a hora da esperteza aparecer? Da esperteza má. Ninguém era aquele dia onde não tinha empregado algum ali. E qual foi a posição de José no verso 12? Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Eu frisei José, porque alguns estudiosos, quando analisam esse texto de Tiago, eu já voltei para Tiago, eles analisam esse texto no verso 17, quando diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Eles entendem esse antes de tudo como aquilo que vem primeiro, a pureza, o temor a Deus. E eles citam José como exemplo disso, de um homem que tinha sabedoria e que ao mesmo tempo tinha obras dignas daquele que tem a verdadeira sabedoria. É por isso que eu peço a misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, meus irmãos. Porque eu sei que onde existe a verdadeira sabedoria, deve existir a pureza, o temor ao Senhor, a paz, a misericórdia. E eu não posso de maneira alguma cair na tentação. Estou muito sábio, porque eu sei muito. Eu sei que eu não posso cair nessa tentação. Olha a sabedoria que Deus me deu. Olha quantos livros eu tenho. Olha quantas coisas eu tenho de cabeça. Olha o dom que eu tenho de ensinar. A Bíblia está me ensinando uma coisa. Não! Não olha para isso, meu irmão. Isso é uma consequência. Como está o seu proceder? É por isso que eu preciso me manter de joelho todos os dias diante de Deus, porque eu não me apego na minha inteligência. Eu não posso me apegar a isso. Eu não posso me apegar na minha aparência, na minha inteligência, na sabedoria que eu julgo que eu tenho. Porque Tiago está me ensinando uma outra coisa. Como está o seu proceder? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem sou eu quando as cortinas da igreja se fecham e eu estou só? Quem sou eu? Quantas faltas, quantas falhas que os olhos de Deus viram. Que os meus olhos viram. E que não tem como esconder de Deus, apenas confessar. E com você é a mesma coisa. Pastor, eu tenho crescido tanto em conhecimento, eu tenho tido um grande conhecimento da palavra de Deus. Tiago quer voltar os seus olhos para uma outra coisa. Como está o seu coração? Como você está por dentro? Como está isso aqui em você? A cabeça está cheia, mas o coração está em formato de pedra. Está inquebrável, está difícil. São tantos males e começa uma multidão de maldade crescendo dentro de você. E são maldades que crescem dizendo você está certa, você está certo. É isso mesmo, faça isso. Comece a analisar o seu proceder, porque eu tenho certeza que os olhos de Deus analisam todos os dias.
Volte-se ao Senhor em oração todos os dias, clamando por misericórdia. Ore ao Senhor e diga: Senhor, José era José, eu sei que José era José, mas me dá um coração puro, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. É uma oração que eu costumo fazer, irmão. E até hoje eu faço. Porque eu julgo que eu ainda não recebi tal coração. E eu preciso clamar a Deus: cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim e renova dentro de mim um espírito reto. Outra oração que constantemente eu preciso fazer: Senhor, dá-me um espírito disposto a te obedecer. Para fechar, meus irmãos, no verso 18, Tiago diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É uma frase difícil de entender. O que Tiago está querendo dizer com isso aqui? O fruto da justiça é plantado. Em que terra? Onde há paz. Porque Tiago primeiro descreve um contexto totalmente conturbado, cheio de inveja, cheio de ambição egoísta. Como a paz será semeada nesse terreno? Tiago está dizendo que o fruto da justiça, ele deve ser plantado num ambiente de paz. Esse é o nosso ambiente, um ambiente onde a paz deve ser o juiz. Onde a gente planta a palavra, onde a palavra cresce, onde as vidas são transformadas. Ouvindo a palavra de Deus, pessoas confessam pecados. É possível isso acontecer. Existe uma coisa chamada convicção do pecado. Que algumas pessoas dizem assim: nem todos tiveram essa experiência. É diferente daquela experiência que você está escutando um louvor da rádio e você está lavando louça e você começa a dizer glória a Deus, aleluia. É uma ótima experiência, onde você sente o seu corpo se arrepiar, onde dá vontade de sorrir, de dançar. Já a experiência da convicção do pecado é aquele momento em que o Espírito Santo de Deus ele te toma e mostra toda falha e maldade do seu coração, ao ponto de você clamar a Deus: ai de mim que estou perecendo, Senhor, porque hoje eu estou vendo a maldade do meu coração, liberta-me. É o contexto daquela oração do publicano, que ele batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. É um momento que você se torna tão convicto do pecado, mas tão convicto, que você não enxerga um outro caminho a não ser: as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Como o homem da história da igreja afirmou: eu sou um grande pecador, mas Deus é um grande salvador. Alguém que teve a experiência da convicção do pecado pode olhar para o rosto de Cristo de maneira diferente e dizer: eu preciso ser salvo, e é Ele que me salva. É Ele que me salva. É o Espírito dele que me quebranta. Davi chega a dizer: um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Ali naquele salmo ele não está falando de um coração alegre, não, meus irmãos. Um coração contrito e quebrantado é um coração em pedaços, que está realmente quebrado, destruído. É um coração que chega diante do trono de Deus, sem mérito, sem nada, apenas destruído, esmigalhado. E Davi diz: este coração o Senhor não rejeita. É uma experiência maravilhosa. Eu posso dizer para vocês. Eu quero terminar essa mensagem lendo o texto que eu li. Eu leio em todas as assembleias da igreja. Alguns irmãos já conhecem de cor. Mas é um texto que eu preciso ler aqui, porque tem a ver com a paz que Tiago encerra essa parte. É o texto de Colossenses 3 que Paulo escreveu. Eu sei que eu li esse texto também no concílio do irmão Robson.
toda a assembleia eu leio esse texto. É um texto que a gente precisa meditar e crescer nele. Que é Colossenses capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso 12 dessa vez. A partir do verso 12. Colossenses 3, 12. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha o verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Uma vez eu disse para uma pessoa: eu quero paz. Eu quero fugir de intrigas, de discórdia. Eu quero paz. Paulo diz que a paz seja o juiz em seu coração, para apaziguar, para trazer união e para que a igreja possa viver e provar dessa paz. A paz de Cristo, meu irmão, não é somente quando você encontra um irmão e diz assim, a paz do Senhor. Para Paulo aqui é algo operante na igreja, não meras palavras de paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, não. Para Paulo, a paz de Cristo ela é um juiz no coração, é o juiz que determina as coisas. Ou seja, e esse juiz determina o quê? Paz. O que eu faço agora nesse momento na igreja? O juiz no meu coração diz paz, apazigue, paz. Devemos ensinar isso às crianças, aos adolescentes, aos jovens, para que a igreja não sofra nas mãos de gente perturbada. Que o amor de Cristo cresça em nossos corações. Que não haja pessoas perturbadas e inflamadas pelo diabo em nosso meio, mas pessoas cheias de sabedoria, sabendo que a humildade procede da verdadeira sabedoria. Que Deus faça isso primeiramente na minha vida e faça isso na sua também. Que a gente possa sair daqui melhores. Não esqueça do sermão que foi pregado quando você chegar em casa. Que ele esteja na sua mente durante a semana, durante o mês e durante toda a sua vida. Eu termino dizendo, sonde o seu coração, combata o seu pecado e ore, Senhor, me dá a verdadeira sabedoria. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Curve a cabeça. Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha alma. Eu peço a Ti, Senhor, compaixão. Como aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nesse momento, essa é a minha oração. Jesus, tenha compaixão da minha vida. Que os meus pecados, Senhor, não estejam fechados num baú e escondidos, mas que eu possa abrir o baú e colocá-los diante de Ti, Senhor. Confessar, Senhor, os meus pecados e lutar contra eles. Que os meus irmãos também cresçam nisso, Senhor.
Que eles venham te amar e possuir a verdadeira sabedoria, Senhor. Nós sabemos que a misericórdia, a pureza vem dessa sabedoria. E eu peço, dê sabedoria aos meus irmãos que estão aqui. Que eles te amem mais. Que eles te desejem mais. E que eles saibam que o cristianismo é muito mais do que apenas mudar de roupa, mudar de cabelo. Que é uma vida que tem que ser vivida de acordo com o seu caráter. Eu sei que eu estou longe do seu caráter, Senhor. O Senhor é muito acima de mim. Eu sei que o Senhor é muito acima dos meus irmãos que estão aqui. Eu sei que eu preguei um sermão difícil para pecadores, Senhor. Como eles alcançarão isso? E como eu alcançarei isso? Isso é tão grandioso. Mas eu sei que o Senhor disse na sua palavra: eu vou enviar outro em meu lugar. É o Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Eu não estou sozinho na luta contra o meu coração. E os meus irmãos também não estão sozinhos, Senhor. O teu Espírito é um guerreiro valente. Perdoe os meus pecados e perdoe os pecados dos meus irmãos. Perdoe cada inveja, cada ambição egoísta. Cada vez que a gente foi faccioso, Senhor. Cada vez que a gente não deu o braço a torcer por orgulho, Senhor, bobo, besta, maligno. Toda vez que Satanás encheu nossos corações e a gente achou que estava agindo com a razão. Eu peço que o teu Espírito encha os nossos corações, Senhor. Eu invoco o teu poder nesse momento, Senhor. Porque é algo muito elevado para nós. Eu sou tão pecador quanto eles, mas eu clamo por ti. Senhor, que a tua graça me dê força e dê força aos meus irmãos que estão aqui. Que o Senhor venha ouvir essa oração, porque eu sei que tu é uma pessoa. O Senhor está vivo, o Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor caminha junto. Intercede por nós como o Senhor intercedeu por Pedro. E atende o nosso clamor como o Senhor ouviu o clamor do cego. A igreja aqui em Parque Alvorada clama: Jesus, tem misericórdia de nós e nos faz crescer em graça para a sua glória. É o nosso desejo. Amém e amém.